Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa matinal Manhãs da TV. Estamos consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos, e trazemos projetos muito interessantes, convidados e histórias impactantes para você conhecer nesta manhã. Exatamente, e nós gostamos sempre que você esteja aí desse lado, fazendo-nos sempre companhia durante uma hora, às 10 horas em ponto. Nós estamos aqui e entramos assim pela sua casa adentro, pelo seu local de trabalho, onde quer que você esteja, na praia, no campo, onde você estiver e você nos sintonizar, você consegue estar connosco durante uma hora e temos coisas fantásticas para si, sempre com o intuito de uma manhã bastante informativa e bastante bem disposta. Exatamente, É nós uma somos bem característica dispostos, nossa. sim. Exatamente. Eu estou de fato preto, mas normalmente nós somos bastante coloridos, né? Somos bastante animados. É verdade. E nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, Ora bem. não só de Portugal, através das operadoras principais, mas também estamos em toda a Europa, né? Norte da África, estamos nas Américas e todo lugar onde a gente tenha também internet, né? Nós conseguimos chegar lá através da plataforma curiacos.com. Portanto, se você gosta deste tipo de programas e tem alguém que está fora de Portugal e diz, ele não tem acesso, tem sim senhor, através da curiacos.com todos conseguem assistir. Exatamente, e hoje nós temos 2 temas e 2 convidados. Vamos estar na primeira parte com o Sr. Valdemar Silva, ele é escritor, vai-nos apresentar um livro muito interessante que é Vidas com Histórias e Histórias com Vidas. Exatamente, portanto vai ser aqui uma conversa muito interessante. Eu por acaso conheço o Sr. Valdemar pessoalmente, então vai ser interessante. E de seguida vamos estar também com uma doutora, não é? La Exatamente, Salete. doutora La Salete Valente, que nos vem falar do Mundo a Sorrir, um projeto fantástico que você não vai querer perder. Portanto, você pode ficar connosco durante este programa, você vai gostar imenso dos projetos que temos para si e já sabe que em Rodapé estará sempre a passar os nossos contactos. Caso você tenha também um sonho, um trabalho, um projeto que quer dar a conhecer ao mundo, então tome nota para depois entrar em contacto connosco, ok? Exatamente, e sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa conversa com o Sr. Valdemar Silva. Já estamos de volta. Já estamos. Temos aqui connosco então o Sr. Valdemar. Valdemar, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. E primeira pergunta da praxe, que nós já sabemos, né? Se quer mandar beijinhos, já que está em televisão, lá para casa, para a família, para os amigos e colegas. Sim, em primeiro queria mandar beijinhos para o São Gonçalo. Sei que eles me estão a ver. Gostava também de mandar beijinhos para a Associação Palavra Cantada, na pessoa da Dona Maria Gomes, e também para a minha formadora, Amália Costa, que representa todos os formadores, e na pessoa da Amália Costa, muitos beijinhos, e foi ela que fez o depoimento para o meu livro. Ok, Boa. certíssimo, maravilha. Então beijinhos para todos. E vamos estar agora nesta primeira parte do programa com o Sr. Valdemar, que traz um livro já na sua mão, na verdade, e tem uns outros livros ali ao lado que depois fazem interligação, que é o Vidas com História e Histórias com Vida, na verdade. O que é este projeto e como é que tudo começou? Começou é o seguinte: eu fiz duas formações na área da saúde, uma de técnico auxiliar de saúde e outra de técnico de apoio à comunidade e à família. Em todos eles, pronto, ele teve vários UFCDs, são módulos, e no final de cada módulo eu tinha de fazer uma reflexão. A primeira, o TAS, mais virado para trabalho no lar e ao hospital. E no segundo, teve mais ou menos os mesmos módulos, só que com animação, que era a área que eu gostava. E foi isso que eu estou a fazer agora, felizmente. E entretanto, eu criei uma história. Portanto, era um avô que viajava e que levava o neto. E esteve em sítios como, por exemplo, o Parque Dom Carlos nas Caldas ou na Ria de Aveiro. E, por exemplo, há um módulo que sobre saúde mental. Então, na Ria de Aveiro, num passeio num liceiro, a psicóloga ia explicar o que era a saúde mental. E aí eu escrevi em verso sobre a saúde mental. E eu depois fiz desenhos. Desenho do cérebro, por exemplo, neste caso, ou no caso dos pulmões, do coração, no aparelho gastrointestinal. Foi essa matéria que nós demos, Ok?
e era aí que eu acabava por fazer a minha reflexão. E falámos desde o hospital, por exemplo, até à integridade cutânea, e no TAFAC tive depois a animação. Ok. A entreter as pessoas no lar, não só com tipo de trabalhos manuais, mas com outras atividades. Por exemplo, a nível do hospital. É grande o hospital, mas alguma coisa está mal. É nas salas sem condições que se geram as infecções. Há bons profissionais, mas no privado ganham mais. Mas chega a doutora temido, fica logo tudo resolvido. Nem há falta de doutores, nem há doentes nos corredores, mas é só para inglês ver, porque lá dentro há gente a morrer. Essa foi uma das minhas reflexões sobre o hospital. Ok, certíssimo. E então, esse livro é um conjunto dessas reflexões que você Exatamente. teve ao longo do Pode mostrar, Sr. Valdemar? Essa reflexão, por exemplo, está aí. Quanto tempo é que demorou a escrever este livro? Ah, Tem uma ligação com esses outros que têm ao seu lado, sim. certo? A história dos livros começa há muitos anos atrás, em que eu gostava de escrever e gostava de desenhar e gostava de pesquisar. Só que eu trabalhava por turno, portanto eu chegava a casa às 3 da manhã. Eu não acompanhei o Daniel normalmente. Então o que é que eu lhe pedia? Para ele fazer um sumário da matéria que trazia da escola e eu criei uma história. Neste caso foi a cidade sustentável. Ok. E era aqui dentro da cidade sustentável que eu fazia desenhos e que eu incluía a matéria dele. Por exemplo, na área das ciências, Ok. tinha o Centro de Estudos Egas Muniz, na matemática tinha o Gregório Nunes, tinha o Pedro Nunes, e assim, e daí depois é que eu juntei esses. Aliás, antes eu fiz outro livro para ajudar uma colega que tinha problemas oncológicos Ok. e então eu vendi o livro todo. E eu tinha-lhe dito que pagava a editora. Mas não, eu na altura, portanto, foi a apresentação do livro, cheguei cá embaixo, a senhora deu-me um envelope com as notas e eu entreguei integralmente à minha colega, que era para a ajuda dos tratamentos. E já agora, com isto eu estou a pensar fazer uma coisa semelhante. Ok. Aliás, eu já entrei em contato com o lar das crianças do IPO. A minha ideia é vender algo integrado num espetáculo, por exemplo, e até daqui faço o apelo, se houver alguma associação, ou seja para cadeira de rodas ou para custear os tratamentos, eu ofereço uns livros para serem vendidos para que reverta a favor dessa instituição. Certíssimo. O objetivo é sempre ajudar o próximo, Sr. Valdemar. Exatamente. Porquê? Porque, olha, inspirado em situações reais. Por exemplo, a Carlota Serafim. A Carlota Serafim, eu nunca vi mulher assim. No trabalho nunca foi mole, trabalhava de sol a sol. E à noite, à lareira, ainda fazia trabalho de costureira. Ela tinha uns sobrinhos, mas quem lhe valeram foram os vizinhos. Ainda no inverno passado, apanhou um resfriado, ficou mesmo mal. Foi parar ao hospital. Foi com ela a vizinha Vicência, foi a uma urgência. Foram logo de manhãzinha. Mas o doutor só veio à tardinha e veio pelo corredor com o diagnóstico que era pouco animador. No fígado já tinha um tumor e tinha outras complicações, já tinha mal nos pulmões. E um dia o coração parou e a velha pifou. Vieram logo os sobrinhos, mas foi só para inglês ver, porque eles queriam era saber o que haviam de receber. Mas a Carlota Serafim deixou escrito uma carta assim: quem de mim em vida tratou, tudo herdou. E é uma história que é um bocado de ficção, mas há muitos casos assim. Há casos de idosos que estão em casa,
ou que não têm família, Uhum. ou alguns, infelizmente, têm família, mas são desprezados pela família. Uhum. E é aqui que entra a mão amiga. A mão amiga É um outro é projeto. estar lá Uhum. quando a pessoa precisa. E é isso que para mim, ao fim do dia, é cansativo. E é preciso ter paciência, é preciso ter vocação, porque alguns não são bons de aturar. Isso é a realidade. No entanto, chegar ao fim e saber contribuir para minimizar um bocado o sofrimento daquela pessoa, eu fico feliz, não há dinheiro que pague isso. E é isso que acaba por ser o motor da mão amiga. Certíssimo. Então, este livro que você tem aqui, que é Vidas com História, Histórias com Vida, você tenta repassar um pouco, um pouco as dores e os sofrimentos de Exatamente. uma forma assim poética e com O um caso, pouco de por humor. exemplo, do Dr. Vicente Sebastião. O Dr. Sebastião era um grande cirurgião. E um dia, quando vinha de Leiria, naquele fatídico dia, teve um acidente, o Dr. Vicente. Mas como ele tem dinheiro, contratou um TAS e um enfermeiro. O TAS mimoso era muito zeloso. Cuidado com a hidratação, cuidado com a alimentação. Mas com o tempo, lá se foi o rendimento. E o Dr. Sebastião acabou numa instituição. Acabou-se a mordomia. Ali era uma correria. Pessoal mal formado, sem vocação, o senhor até ganhou uma úlcera de pressão. E mesmo mal, lá foi parar ao hospital. E eis a minha triste conclusão. O senhor cirurgião acabou na instituição. Certíssimo. Porque é transversal, independentemente dos valores ou do status social. Acontece a todos. E às vezes há pessoas, e lá está, e isto é ficção, mas na realidade há pessoas que noutro tempo tinham uma vida mais estável e que hoje necessitam. E aqui entra a mão amiga mais uma vez, que ajuda, independentemente de... É necessário, a gente ajuda. Como é que se sente poder escrever estas situações que são ficção, parte delas, mas outras não são? Você faz ali uma mistura poética e bonita de se ouvir, Sr. Valdemar, mas como é que é para si este sentimento de que aquilo que você faz está a ajudar outras pessoas? É muito gratificante, não há palavras. E quando eu, por exemplo, lá está a história do livro, eu chegava à casa às 3 da manhã, estava sossegado, e então parece que entrava, faz de conta, entrava numa nave e viajava, e eu vestia a pele daquelas pessoas e transcrevia aquilo que eu estava a sentir em relação àquela situação. E o mesmo aconteceu nos módulos, por exemplo, num que nós falámos sobre a alimentação. Foi na formação que eu aprendi sobre a alimentação, sobre a hidratação, sobre a nutrição e sobre como preparar a refeição na instituição. Mas naquela instituição, onde os operadores não têm educação, nem sequer formação, quando chega a hora da refeição, até é uma grande confusão. E lá se vai a animação. E depois vem a doutora da direção falar com 2 pedras na mão. Porquê? Porque nem teve educação, nem teve formação. Peço a vossa atenção. Isto não é fruto da minha imaginação. E isto é uma brincadeira com alguma... E é verdade que eu aprendi na formação que se devia ter muita atenção à hidratação, que é muito importante, e à alimentação. E até mesmo na refeição, ser uma animação, preparar o prato.
até mesmo preparar o prato, para dar ao utente. Naturalmente que na instituição não há esse tempo, mas pelo menos podia haver pessoas com educação. Agora, o meu sonho, e eu compartilhei isto ao longo das formações, é que no futuro, e há várias, de geriatria, de TAS, de gerontologia, portanto, no futuro, que haja alguma formação e que essa se encaixe nas instituições. Agora, o problema, é uma reflexão que eu também faço, é que na instituição encontram-se pessoas que já lá estão há anos, independentemente de não ter, que era o caso da doutora da direção que falou com 2 pedras na mão, é ficção. Mas não é fruto da minha imaginação, é baseado em factos reais. Ok. E é isso que a mão amiga, e lá está, também gostava que evitasse que a pessoa fosse para essa instituição e ficasse ali, pelo menos na casinha dela, e que à hora da refeição tivesse algum prazer naquilo que comia. Ou seja, olha, hoje estou-me para um prato, bacalhau com natas, e então prepara-se e leva-se, porque se a pessoa está dependente da instituição, faz o comer de manhã, chega lá e entrega. E assim sucessivamente. E a pessoa acaba por às vezes nem comer, porque é uma coisa que até pode estar bem confeccionada, até pode ser muito bem feito. Só que não está a apetecer. Apetecer outra coisa. E assim a mão amiga leva aquilo que a pessoa quer. Porquê que decidiu tirar as formações na área da saúde? Porque é uma área que eu gosto. Quando eu fiz a formação, era a pensar na animação. Só que o TAS não tinha animação. Mas eu aprendi muito. O TAFAC já tem essa parte de TAS e tem animação. E então é aquilo que eu estou agora a fazer no São Gonçalo. Entretanto, é isso. Olha, por exemplo, este arranjo eu fiz quando foi para o lançamento do livro. E é o projeto que a gente agora está a fazer lá com os idosos. Portanto, o projeto anterior foi fazer manjericos, porque fizemos uma sartinhada no jardim, convidámos a família. E nada melhor que os manjericos para acompanhar. E então os manjericos era simplesmente um copo que eles pintaram, uma bola de jornal e depois com papelinho, cera ou crepe, fazer bolinhos. E eles tiveram um mês todo a fazer bolinhas, saldiam os dedos, para depois oferecer o manjerico a cada um familiar. Também fizemos o Dia da Família. Fizemos uns corações em papel eva com os valores da família para eles oferecerem depois à família. Fizemos um convívio e agora o próximo vai ser o dia dos avós, que vai ser no dia que foi. Foi neste caso no dia 26. E no dia 29 vamos convidar a família, vamos convidar uns miúdos para tocar e não sei o quê, e um lanche especial. Portanto, o seu objetivo é sempre ajudar naquilo que pode o próximo. É. De todas as histórias que você teve a oportunidade de experienciar com o projeto Mão Amiga, tem assim alguma que lhe marcou, que tem um lugar especial no seu coração? Acompanhar uma pessoa até ao hospital e estar lá até às 3 da manhã e sentir que a pessoa sente algum conforto porque está ali alguém a ajudar. E já agora, façam-me um favorzinho, estimem os velhos avós, deem-lhe amor e carinho porque um dia precisaremos nós.
Isso é verdade. É É verdade. uma bela reflexão. Diz a voz, são a melhor coisa que a gente. As pessoas com certeza estarão, depois de ouvir algumas aqui das suas reflexões que você compartilhou connosco, estão com certeza muito curiosos com o livro Vidas com História, Histórias com Vida. Como é que foi a publicação do livro? Ele já foi publicado, não é? Como é que Sim. como é que está a ser o feedback? Foi bom, portanto, a primeira edição está esgotada, já estamos a trabalhar na segunda edição. E foi muito agradável para mim ouvir o feedback, que são reflexões muito sérias, mas de uma maneira muito agradável, muito suave. E se quiserem de ler. encontrar o livro, onde é que o podem encontrar? Podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Valdemar _ escritor 2, ou para o e-mail, que é wartesanato@hotmail.com. Ok, certíssimo. Sr. Valdemar, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado O prazer foi meu. Muitos parabéns pelos projetos que você está a realizar. São muito nobres e desejamos muito sucesso, tanto para o projeto Mão Amiga, como nas próximas edições deste livro e dos próximos que você escrever. Obrigado. Foi um prazer tê-lo cá. Obrigado. Muito obrigada. E então foi interessante, não é? Tu gostaste das reflexões, eu reparei que quando ele ficava nas reflexões podia ser mais 4 ou 5, não havia problema. Não havia problemas. São muito bom. projetos diferentes, não é? Nós trazemos convidados diferentes, mas projetos muito especiais. Esperemos que você tenha gostado desta primeira parte com o E Sr. sempre Valdemar. com o objetivo de ajudar o próximo, e esse deve ser sempre o nosso objetivo. E o nosso próximo, muitas vezes, não é quem está num sítio muito longe, às vezes é quem está ao nosso lado, é o nosso vizinho, é o nosso colega, é o nosso amigo, é a pessoa que nós vemos na rua e que precisa. Portanto, ajudar o próximo está sempre no nosso coração. E isto, o Sr. Valdemar tem isto assim, espetacularmente. Também tens uma história marcante, que uma vez já falaste de manhãs de TV, Senhor. do parto lá da tua Oh, vizinha, meu Deus. lembras disso? Pois é, e agora, sabe o que é que nós vamos fazer? Ela é parteira, Sabe? não, Não sou nada. Muito obrigado. Que foi ocasionalmente. Mas ajudaste. Não, realmente tu falas, mas praticas aquilo que pregas. Que lindo. Então e agora vamos estar com Bem, quem? Agora bem, estive mesmo bem. muito Com quem vamos estar agora? Na Olha, a segunda seguir parte? nós vamos estar com a nossa querida doutora La Salete Valente. Vai-nos trazer um projeto espetacular que é o Mundo a Sorrir e nós voltamos já. Voltamos já. Já estamos de volta agora nesta segunda parte do nosso Estamos de volta. programa. Sim, E já vamos temos- conversar com a doutora La Salete, que vai nos falar acerca de um projeto Mundo a Sorrir, e dentro deste projeto também vamos falar acerca de um muito importante que é ser mulher. Está curioso? Então fique connosco. Doutora, muito bem-vinda ao programa. É um prazer tê-la cá. Obrigada. dia, muito obrigada por obrigada. estar. Bom dia. Veio do Porto, para estar cá, Exatamente. não é? Portanto, Terra Santa. Exatamente. E já se sente aqui uma boa vibe. Ui. E temos aqui projetos super interessantes para falar nesta parte consigo do programa. Mas, em primeiro lugar, nós gostamos sempre de saber como é que surgiu a paixão e o gosto por aquilo que você exerce hoje, que é psicologia, não é verdade? Como é que tudo começou para si? Portanto, antes de mais, queria agradecer em nome do Mundo a Sorrir e também em meu nome o facto de terem dado esta possibilidade de estarmos aqui hoje para falar um pouco sobre o Mundo a Sorrir e os seus projetos. Em relação à pergunta que me coloca, de facto é uma paixão. Acho que estar na psicologia, se não for por paixão, não faz muito sentido, porque cuidamos do outro, cuidamos da saúde mental e também temos que cuidar de nós. Para eu estar pronta para cuidar, tenho que também eu própria cuidar de mim. Portanto, isso também implica paixão. Paixão por nós, paixão pelos outros e também esta entrega, como ainda há pouco o anterior convidado falava, o dedicarmos ao outro. A psicologia também é muito isto, é estar atento ao outro e às dificuldades do outro e do mundo também. Este é um programa onde estamos a falar muito de ajudar o próximo e termos atenção às pessoas que estão ao nosso redor e isto está a ser um espetáculo. Você é técnica TAV, que é técnica de apoio à vítima, certo? Para quem nunca ouviu falar nesse termo, o que é que quer dizer especificamente, que vítimas são essas e como é que isso aconteceu, como é que entrou nesta área, nesta especialidade? Portanto, o meu gosto surge primeiro pela psicologia, que me faz chegar a esta área mais social e comunitária,
O gosto, as coisas não acontecem, não são muito pensadas, vão acontecendo, não é? Vão acontecendo de acordo com as possibilidades também do próprio mercado e daquilo que nos é proporcionado e daquilo que nós também procuramos. E no fundo eu sempre procurei esta área de intervenção numa lógica de ajudar o outro e também porque o trauma sempre foi para mim uma área de muito interesse e sempre pesquisei e sempre gostei bastante e, portanto, acabei por chegar até aqui, até esta área de intervenção, com vítimas de diferentes problemáticas, tráfico humano, violência doméstica, violência psicológica, sexual, pronto, uma série de problemas relacionados com as questões de vitimização e, portanto, acabei por procurar eu própria aquilo que me fazia e que me dava interesse e que me dava, no fundo, alguma satisfação também profissional. Quando falamos acerca desses traumas que a doutora mencionou, é uma realidade mais presente do que aquilo que as pessoas que estão em casa a assistir possam pensar? Ou era algo que cresceu ou simplesmente estava camuflado, Sim. do seu ponto de vista? Sim, de facto, não sei muito bem qual é a ideia que as pessoas têm sobre estes fenómenos, mas que eles existem e são muito presentes, são. Diariamente nós contactamos com várias vítimas de diferentes fenómenos e diferentes realidades e, portanto, eles existem. Por vezes podem estar mais obscuros ou tentamos que assim estejam para que a sociedade consiga fluir, mas a verdade é que eles existem, eles estão presentes e às vezes estão mesmo no próximo, ao nosso lado. E, portanto, é extremamente importante e relevante a intervenção de equipas com especialização na intervenção a vítimas de diferentes fenómenos. Como é que conheceu esta organização não governamental, o Mundo a Portanto, Sorrir? eu chego ao Mundo a Sorrir por uma feliz coincidência e agradeço essa feliz coincidência porque, de facto, esta instituição que atingiu a sua maioridade este ano e que, portanto, também esteve de parabéns, em 5 de julho, chego no seguimento de uma oportunidade de trabalho com esta necessidade de uma resposta num projeto específico, que é o projeto Ser Mulher, que foi um projeto concebido e direcionado para mulheres vítimas de violência doméstica, de caráter psicológico, sexual, tráfico humano, violência de género. Portanto, o projeto teve a sua intervenção muito direcionada e só direcionada para mulheres vítimas de violência, mas teve aqui uma mais-valia, porque tornou-se um projeto bastante diferenciador, porque permitiu ter uma intervenção holística, permitiu chegar às mulheres de uma forma global, de uma forma geral, ou seja, eu posso trabalhar a parte psicológica, eu posso trabalhar a mente, a saúde mental, mas há todo um conjunto de fenómenos inerentes ao ser humano, que é nomeadamente a parte física, que também carece de intervenção. E o Ser Mulher permitiu esta intervenção. Somos uma equipa multidisciplinar, uma nutricionista, uma médica dentista, uma psicóloga e uma educadora social. Ou seja, nós conseguimos trabalhar aqui a saúde mental, a saúde física, a saúde social, porque nós sabemos que estas mulheres foram privadas durante muito tempo ou várias vezes durante a sua vida aos contextos sociais, das relações. Esta parte também é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, também trabalhar aqui a área da saúde mental. Portanto, esta conjugação e esta possibilidade permite tornar o projeto mais capaz, porque eu posso eu posso trabalhar o trauma ou tentar ajudar a pessoa a lidar, não é? A encontrar competências para, mas há um aspecto físico, porque porque tenho os dentes partidos no seguimento da agressão, Claro. não é? Tenho excesso de peso, porque depois as minhas compulsões fazem, a minha instabilidade emocional faz com que eu tenha uma alimentação não tão regrada, ou, contrariamente, tenho uma anorexia e, portanto, também preciso. Portanto, este trabalho em equipa multidisciplinar tornou este projeto essencial e fundamental e muito diferenciador. Exato. Muitas vezes quando se consegue tratar
a parte emocional, a parte mental, a saúde mental em si, é muito mais fácil depois tratarmos o físico e a parte social. É mais fácil, sendo, havendo a possibilidade de o fazer em simultâneo, é melhor. É melhor. O impacto é um impacto mais efetivo, a curto prazo. Não é? Nós sabemos que a intervenção com vítimas nem sempre tem um efeito imediato. Okay? Isto é um efeito, há uma intervenção, nós ajudamos a pessoa a descobrir as suas competências, ajudamos a pessoa a se reestruturar, mas numa grande parte das vezes não é no imediato que temos o sucesso, se assim podemos dizer, seja isso o que for, o sucesso, não é? Reconstrução. A verdade é que, trabalhando em equipas em que temos diferentes áreas de intervenção, nós conseguimos ver estes resultados de uma forma mais rápida e mais eficaz. Portanto, esta mais-valia permite-nos perceber, por um lado, que quando nós trabalhamos as questões relacionadas com vitimização, se nós tivermos este pressuposto de um trabalho em conjunto e em parceria, em simultâneo, porque foi isto que aconteceu, o projeto ocorreu em simultâneo, as 4 áreas de intervenção estiveram bastante presentes, os resultados são mais favoráveis e, portanto, acho que estamos todos a caminhar, é isso que pretendemos, não é? Sempre fazer o melhor, sobretudo nestas áreas tão particulares. Como é que têm conhecimento das vítimas, digamos assim? Se elas entram em contacto consigo, vocês conseguem chegar a Portanto, a Mundo a Sorrir é uma organização não governamental que tem também outros projetos e outras áreas de intervenção e também intervém em Portugal, na Guiné, Santo Tomé, portanto, tem já parceiros instituídos e neste âmbito, com parceiros do terreno da área do Porto, foi possível nós chegarmos até estas mulheres. Falamos nas casas-abrigo, que nos encaminhavam mulheres, tudo com protocolos e com parcerias estabelecidas, que nos fizeram chegar, no fundo, quem está na primeira linha consegue sempre sinalizar e, portanto, nós estávamos aqui no intermédio, no fundo, no background, mas estávamos ali e demos esta resposta a estas mulheres, que eram sinalizadas por quem, de facto, está na primeira linha e que tem contacto com estas mulheres. As mulheres quando estão, ou as mulheres que estão nestas situações, sente que hoje em dia elas estão mais à vontade, digamos assim, por saber que há alguém que pode ajudá-las, elas sentem-se mais à vontade para sair da situação onde estão? Há aqui uma questão que é importante, antes de mais, que é eu ter a consciência que eu estou a passar por uma situação de vitimização. Okay. Ou seja, muitas vezes nós estamos tão dentro do problema e tão dentro da solução que não temos esta capacidade de análise, de sairmos de nós e analisarmos. Isto acontece na nossa vida. Nós muitas vezes damos formação sobre burnout e não percebemos que nós próprios estamos em burnout. Nós muitas vezes falamos do bem, temos que fazer bem ao próximo e por vezes não o fazemos, porque são os processos da vida e da exigência. No âmbito específico da violência, muitas vezes é difícil a mulher ter esta consciência e outras vezes, que são também uma grande maioria, é difícil sair porque há um controlo. Não é? Há um controlo por parte do agressor ou da agressora e, portanto, se a pessoa tem os seus contactos sociais reduzidos, porque lhe são privados os contactos sociais, se pode até trabalhar e ter um trabalho, mas é um trabalho que é sempre supervisionado pelo agressor, que vai buscar, que vai levar, que muitas vezes se coloca mesmo no próprio local de trabalho, se for possível. Portanto, todos estes processos dificultam ou podem dificultar esta saída. Claro que hoje em dia há mais informação, há mais instituições no terreno, estão mais dedicadas a alertar, a sensibilizar. Mas são fenómenos e processos bastante complicados e muito complexos, não são tão lineares, não é? Cada caso é um caso e são sempre diferentes, dependendo também do próprio fenómeno. Se estamos a falar de uma vítima de tráfico humano, os processos muitas vezes também implicam redes. Se estamos a falar de uma vítima de violência doméstica em contexto de família, também tem outros procedimentos associados, portanto, depende muito de cada situação. Se nós tivermos, ou quem nos estiver a ouvir, que por acaso esteja a passar por uma situação dessas, não é? Qual é que deve ser o seu primeiro passo?
O primeiro passo, antes de mais, é as pessoas têm que perceber que não estão sozinhas, que existem respostas. Existem neste momento um conjunto de estruturas e respostas a nível nacional que efetivamente protegem a vítima. Porque há aqui uma questão muito importante, que é o medo. O medo está sempre associado. E muitas vezes esse medo é o medo de ir para uma situação ainda pior, para o desconhecido, não é? As pessoas têm essa possibilidade, têm a possibilidade de ter respostas a nível nacional, existem vários projetos, várias instituições e, portanto, temos que acreditar. Agora, não podemos querer, nós, técnicos e profissionais, não podemos querer que seja uma decisão imediata, ou que seja, temos que dar tempo, temos que respeitar também o próprio tempo da vítima. Até porque muitas vezes o procurar ajuda significa reconstruir uma vida. Significa sair do seu local de residência, pegar nos filhos e ir morar para outra cidade ou até para outro país. E muitas vezes também pode, nessa parte dos filhos, às vezes também existe aquele medo, não é? De perder os filhos, de não conseguir levar os filhos. Exatamente. O medo de ficar sem aquilo que, no fundo, poderá ser, naquele momento, a única razão que agarra muitas vezes as pessoas ao processo de vida. Quando falamos deste assunto, faz-me lembrar de uma série que estreou aqui na Curiacos, que foi o Incondicional, que retrata esse caso, que é de uma senhora que tem uma filha, está casada com um senhor que lhe bate, que é agressivo, né? E vê-se que a filha não é filha desse senhor, é apenas é filha pronto, daquele casal, ela só pertence à mãe. Ela diz: "Porquê é que não vamos embora? Porquê é que não vamos embora?" E ela respondeu na série: "Filha, vamos para onde? Não temos ninguém." Ou seja, é importante saber que, mesmo que esteja sozinho, num país onde não esteja ninguém, numa cidade onde não esteja ninguém, tem laços familiares. Olha, como mencionou-se aqui o Sr. Valdemar, há pessoas que têm familiares, mas os laços são completamente cortados. Há respostas que as pessoas têm que procurar, e é por isso que vocês também estão aqui, para as pessoas saberem, televisão nacional e internacional, que vocês dão essas respostas, não só a nível de Portugal, mas também toda a comunidade de língua portuguesa, vocês ajudam. Falando nos traumas que as pessoas sofrem, depois que vocês conseguem nos agarrar, dar a mão, ajudar, o processo de superar o trauma é possível, ou é algo que a pessoa carrega para uma vida toda. Soube agora de um caso de um rapaz que infelizmente foi raptado quando era jovem, ficou 8 anos numa rede onde, pronto, sabemos o que é que fazem com as crianças, e conseguiram encontrá-lo num outro país. Ele viu a mãe, disse uma ou duas palavras e agachou-se, pôs-se em posição fetal. Tal é o trauma que ele tinha. A mãe estava muito feliz de o ver, mas sabia que havia ali repercussões. Esse tipo de casos, superar, é possível ou é algo que se carrega para a vida toda? Assim, aquilo que está em nós fica sempre em nós, não é? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, está sempre em mim. Agora, a interpretação e a capacidade de análise é que pode mudar. No fundo, quando nós damos suporte às vítimas, não somos nós que lhes damos as competências estão lá, estão na pessoa, às vezes estão muito escondidas porque durante muito tempo houve alguém que as fez acreditar que elas não valiam nada. E quando durante muito tempo nos dizem alguma coisa, nós começamos a acreditar, não é? No início duvidamos, depois de determinada altura começamos a acreditar. E muitas vezes é isto que acontece. As pessoas durante tanto tempo sofrem tanto tipo de agressão sexual, física, psicológica, que é importante esta parte ressalvar, que é a violência não é só violência física, ok? Nós cada vez mais temos esta necessidade de estar constantemente a falar, porque infelizmente ainda se pensa que violência doméstica é só violência física. Não, existe muita violência psicológica, existe violência de privação económica, violência por vezes tão e mais ou igual que o bater, não é? E portanto, neste sentido, voltando à pergunta que me fez, as competências estão lá. Nós ajudamos e o objetivo é que a pessoa se consiga reconstruir dentro de todo o trauma e de toda a problemática que se mantém e que está e que faz parte integrante do ser humano e da história daquela pessoa, não é? Nós se caímos e partimos o pé e fica uma cicatriz, a cicatriz está lá,
não é? Nós recordamos-nos da dor, mas aprendemos a gerir. Portanto, isto para dizer o quê? Que de facto o processo é difícil, mas é possível. Ok. Nós tivemos, no âmbito do projeto Ser Mulher, tivemos mulheres que, até num tempo que não expectável, tiveram processos de vida bastante positivos, favoráveis e que, de facto, nos deixam orgulhosos do trabalho levado a cabo. Portanto, cada uma tem o seu próprio, cada pessoa, cada mulher tem o seu próprio ritmo para sarar também, não é? As suas feridas, não é? Isso que falou da parte psicológica é muito importante, porque geralmente as pessoas pensam que é só mesmo a parte, ou pensam mais que é só a parte física, mas a parte física costuma-se dizer bate e desaparece, não é? Aquilo depois passa por cima, chega aos tantas, já nem nos lembramos do corte que a gente fez, lembramos que houve ali qualquer coisa. Mas um trauma psicológico ou uma violência psicológica é muito mais profundo, não é? Porque acaba por, em certas situações, fazer parte de nós. Portanto, começamos a adotar aqueles pensamentos, aquelas conversas, aquilo tudo que foi dito, e retirar isso dá muito trabalho. Não é? É preciso mesmo haver pessoas competentes como vocês, não é? Que ajudam a dar a volta por cima, porque é extremamente difícil. E hoje em dia, com tanta informação e com tantas coisas que nós temos ao dispor tão facilmente, eu creio que isto é a minha opinião, corrija-me se eu estiver enganada, a violência psicológica acaba por falar muito mais alto e ter muito mais voz do que propriamente a violência física, embora ela também exista, e não estou a dizer que não. Não é? Porque muitas vezes a gente vê, mesmo às vezes as conversas entre por exemplo, os jovens, não é? A falarem mal uns com os outros. Portanto, já naquela fase já existe aquilo, ou quando são pequeninos, quando a gente pensa, vão crescer assim. Quando forem mais velhos, vão transmitir isso para as suas famílias, para as gerações seguintes. Portanto, é um trabalho que todos nós precisamos de pensar, muitas vezes, aquilo que sai verdadeiramente de nós, não é? Que traz um impacto para quem está à nossa volta. Sim, são dois tipos de violência duplamente graves, não é? E de facto essa questão da verbalização não agressiva, não é? De aprendermos a comunicar de forma não agressiva, acho que é um esforço que tem que começar exatamente na base, não é? Na educação, na comunicação. E de facto este trabalho também não é só dos técnicos, não é? Que depois já estão na área da intervenção, é mesmo de casa, não é? Da tal educação, da escola, do social. Portanto, temos todos nós que fazer um esforço para trabalhar para uma comunicação mais assertiva e não tão agressiva. Claro que quando falamos dos fenómenos de violência, falamos mesmo em fenómenos limite, extremos, não é? Que depois, e muitas vezes, se conjugam com todo o tipo, com agressão física, psicológica, com privação económica, portanto, muitas vezes já não há aqui um caráter que define, não é, o tipo de violência, mas tendencialmente há mais que uma violência, não há só uma área que fica ali comprometida, mas efetivamente temos todos esta responsabilidade de educar para uma comunicação mais assertiva, de facto, sim, concordo. Vocês, dentro do Mundo a Sorrir, vocês desenvolvem vários projetos, né? Um deles é o Ser Mulher, que já fomos falando aqui alguns flamirés, que consiste em melhorar a imagem física e psicológica dessas vítimas, não é verdade? Com todos os apoios que vocês têm de nutrição, de especialistas em saúde oral, etc. Ou seja, essas transformações, né, esses cuidados que as senhoras recebem, acaba por ser terapêutico também e ajuda no processo de superação, porque já tivemos um caso de uma senhora que marcou muito aqui no Manhãs de TV, que estava com sinais de depressão, estava assim, ou seja, ainda não estava num quadro depressivo, mas já estava com sinais. E diz que quando ela começou a ter certos cuidados com a sua beleza, a sua autoestima melhorou imenso. Isso ajudou ela a não entrar antes a superar e a sair desse quadro depressivo pelo qual estava a entrar. De alguma forma, isto também, o Ser Mulher, este projeto, acaba por ser também terapêutico, ajuda a melhorar a autoestima e isso vai refletir em tudo o resto. Aliás, isso é um dos principais objetivos, esta reconstrução física, psicológica, o empoderamento da mulher. Pronto. Importa salientar que o Mundo a Sorrir é uma organização não governamental que intervém no âmbito da saúde e da saúde oral. Pronto, é bastante
conhecida e tem um trabalho muito importante neste nível, no âmbito da saúde oral. Por isso é que entra aqui a questão da medicina dentária, e ainda bem, e de facto a construção deste projeto do Ser Mulher acaba por tornar completamente diferenciador qualquer projeto desta área, por ter um conjunto de profissionais que trabalham, e como eu dizia há pouco, foi uma mais-valia, não só para a equipa, não é? Porque permitiu também que a equipa crescesse e ter a possibilidade de partilhar com uma equipa tão alargada e diferentes experiências, diferentes realidades. Este fenómeno foi extremamente importante, até porque muitas vezes as mulheres no contexto de consulta de nutrição, no contexto da medicina dentária, verbalizavam aspectos que eram importantes e que muitas vezes, quando chegava à psicologia, depois permitia fazer um trabalho de outro nível, não é? Ok. Esta partilha de equipa foi extremamente importante. Ao mesmo tempo também, os grupos desenvolvidos pela parte da educação social permitiram também aqui este tal lado mais terapêutico. Porquê? Porque num contexto de grupo eu consigo perceber, não partilhando a minha história de vida obrigatoriamente, porque não era esse o objetivo, não era ir partilhar a história de vida, era trabalhar competências e desenvolver competências. Eu consigo perceber que existem mais mulheres que passaram por situações idênticas, que não sou a única. Isto para as mulheres é extremamente importante, é perceber que aquela mulher que está ali à minha frente, aquela, também passaram por situações similares. E este processo de grupo foi fundamental, por um lado, para que as mulheres percebessem que de facto não estão sozinhas, que não são as únicas, e também a própria questão de voltar ao social, o A inclusão convívio, social, não é? eu perceber que existem mulheres que estão tão empoderadas quanto eu estou neste momento, mas que há uns meses atrás estavam exatamente como eu, não é? E isto é terapêutico. Sim. É Porque para as fundamental. senhoras a imagem tem um impacto muito mais forte que dos homens, verdade? Seja falado, os homens também hoje em dia cuidam da sua imagem, mas as mulheres prezam mais. E Aqui a questão também tem muitas vezes, quando nós falamos da imagem, sobretudo da parte mais da saúde oral, falamos mesmo em situações em que as mulheres não tinham dentes porque foram batidas, não é? E, portanto, este impacto é extremamente negativo. E já muitas das mulheres que nos chegavam já vinham tão destruturadas, tão negadas de si mesmo, que o olhar ao espelho nem existia, ok. não é? Portanto, muitas mulheres, quando se colocava o espelho, não é, para ver, choravam, porque de facto já há muito tempo que não se viam ao espelho, porque a negação do eu aliás, já não se lembravam da última vez de que tinham olhado e que tinham de facto visto que existia ali uma mulher, uma pessoa. E portanto esta possibilidade das diferentes áreas foi extremamente terapêutica e foi essencial para o sucesso do projeto. Tem alguma história em específico que lhe tenha impactado e que tenha marcado no seu coração? Todas com certeza, mas alguma em Sim, especial? todas. Sim. Há uma em concreto, estamos a falar de uma pessoa que não saía de casa há 20 anos. Curiosamente começou a sair com a pandemia porque havia menos pessoas na rua e havia a possibilidade de usar máscara. E portanto essa pessoa, quando nos chega, encaminhada por uma entidade parceira, vinha com uma depressão grave, vinha com ansiedade generalizada, fobia social, portanto, muitas dificuldades no entrave da intervenção, muitas dificuldades. E posso-vos dizer que 8 meses depois, esta mulher frequenta um curso de formação com vista à empregabilidade. No início, como é óbvio, teve bastante dificuldade. No início não interagia, ficava no fundo da sala. Também houve, aqui algum trabalho no sentido da própria
a própria entidade também ter aqui alguma sensibilização para a questão, não interagia. Neste momento tenho 2 pessoas amigas no curso, já anda de autocarro, que é um processo Sim. muito, muito importante para quem tem fobia social. Não usa, Vitória. sim, não usa máscara, deixou completamente de usar máscara, já não usa o gorro, usa roupas coloridas, porque só usava roupas escuras, e já faz uma coisa, já se alimenta, porque não se alimentava, tinha baixo peso, muito baixo peso, já entrar no processo de anorexia ali bastante complicado, e almoça com os colegas no horário do intervalo, faz o almoço, porque antes não almoçava, saía, isolava-se. Portanto, estamos a falar de uma situação que as primeiras consultas de medicina dentária foram silêncio. Foram silêncio. E estamos a falar 4, 5, 6 horas. Silêncio só. E, portanto, é assim que se vai conquistando a confiança pelos técnicos, pela intervenção. Houve esta necessidade também de um trabalho de muita proximidade, de levar à saída das nossas instalações, de buscar. Estamos a falar de um processo de violência sexual, estamos a falar de violência física, violência doméstica em contexto de família e, portanto, é um caso que fica de facto como um caso de sucesso, como estou também a pensar noutros, mas Com esse certeza. marcou bastante pelo isolamento que houve durante tantos anos. E que de repente há uma vida reconstruída. Uma vida nova. Sim, completamente. Muitos E isso parabéns por faz também vocês também terem mais ânimo, não é? E mais vontade de ajudar ainda mais as pessoas, não é? Sim, eu costumo dizer que no âmbito deste projeto, nem que tivesse sido só uma mulher, já valia a pena, porque é uma vida. Claro. E de facto, não vou dizer que não, dá-nos orgulho. Faz-nos sentir que de facto estamos aí no caminho certo. É esta... Faz diferença. Aquilo que nós fazemos Sim. é importante para os outros e conseguimos melhorar a vida dos outros. Sim. Quem estiver a assistir este programa e se identificar com esta associação, né, que é o Mundo a Sorrir, como é que podem ajudar? O que podem fazer para ajudar? Pronto, neste momento o projeto foi um projeto financiado, pelo PROEF, Portugal Inovação Social e pela Missão Continente, portanto, como qualquer projeto teve um início e teve um fim. No entanto, a Mundo a Sorrir, enquanto instituição que trabalha as questões da saúde e da saúde oral, está sempre disponível para ajudar no âmbito da intervenção. Nós temos estamos nas redes sociais também, temos a nossa página, temos projetos também aqui em Lisboa, temos Cascais, Porto, Guiné, Santo Tomé, portanto é muito fácil chegar até nós e chegando até nós daremos a resposta dentro daquilo que nos for possível e estaremos cá para apoiar e não ficará certamente ninguém sem ajuda. Certíssimo. Doutora, foi um prazer ter-vos cá no Manhãs da TV. Obrigada a nós. Ficamos muito comovidos com o trabalho que vocês fazem, as histórias que compartilharam. E, claro, sempre que vocês quiserem vir ao Manhãs da TV, as portas, obviamente, estão abertas. Obrigada. Foi um prazer tê-la cá. Também. Muito obrigado. Foi um programa muito voltado para o próximo hoje, já percebeste isso? Exatamente, e nós gostamos sempre de trazer estes temas, sabemos que também são temas que você gosta e queremos também que você aproveite o resto deste dia fantástico que você ainda vai ter, porque já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Exato. Você já sabe, nós estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira, aqui com programas muito bons, com convidados e projetos que é aqui no Manhãs da TV que você vai conhecer. Não se esqueça, se você é alguém que gostou do programa e diz eu também tenho um projeto que eu quero dar a conhecer ao mundo, então, em rodapé passou os contactos, entre em contacto com a produção, fale com eles, diga o dia em que quer estar connosco, que podemos agendar para você estar a falar em televisão nacional e internacional. Quem serão os próximos convidados e os próximos temas que vamos abordar? Terá que ir às nossas redes sociais e também na Curiacos TV, eu e o Zé também lá aparecemos para lhe dizer exatamente com quem é que nós vamos estar e o que é que nós vamos falar. Exatamente. Temos uma grelha fantástica aqui na Curiacos TV, não se esqueça, o dia connosco terminou, mas Curiacos tem muito mais para lhe oferecer, fique atento a todos os programas de cinema, de crianças, notícias, política, tudo aqui para animar o seu dia. Exatamente, nós contamos consigo. Próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá. Até à próxima.